Olá, eu sou o Ricardo Moreno e este é mais um vídeo do quadro Lutas do Povo Brasileiro, aqui no canal Escola de Socialismo. Hoje vamos falar sobre a luta pela independência do Brasil na Bahia. Mas antes de prosseguirmos, deixe seu like, se inscreva no canal e marque no sininho, para que você possa sempre receber as novidades que temos aqui para você. Lá vem Labatu com sua tropa repleta de urubu. Era assim que o professor Biratã Castro de Araújo, o Bira Gordo, iniciava suas aulas acerca da independência do Brasil da Bahia. Depois de dizer isso, o saudoso mestre explicava de que essa era a maneira com a qual os populares se referiam às tropas baianas, que eram compostas por homens pretos que integravam o exército popular, donde lutavam com seus braços e pernas frente às armas dos portugueses, que eram bem melhores armados, e o povo fazia isso em troca da promessa de liberdade. Foi desta maneira que o general Labatu conseguiu arregimentar seus soldados. E logo arrematava a Bira. Tem que ser Labatu, já que não existe Urubi. Para além do anedótico, a quadrinha contada pelo querido professor Bira Gordo revela o caráter popular desta luta. A independência do Brasil na Bahia foi conquistada por gente do povo. Homens e mulheres pretos e pretas, mulatos e mulatas, escravos ou libertos, se fizeram presentes. Não é à toa que a festa cívica do 2 de julho, que desfila pelas ruas centrais de Salvador, é tão concorrida pelo povo. É uma espécie de ser baiano meio à diversidade, de pertencer a um Brasil tão amplo e complexo. Certamente, histórias lendárias que habitam o imaginário popular, como o Corneteiro Lopes ou a Maria Filipa, mulher nua com sua folha de cansanção na mão, expulsando soldados portugueses da ilha de Taparica, elas devem ser entendidas por nós como a mais autêntica manifestação da vontade do povo de se ver presente nas narrativas que muitas vezes omitiu o verdadeiro protagonismo popular. Assim, o povo encontra forma de fazer esta disputa de narrativas e também cria os seus mitos. Durante a guerra na Bahia, entre batalhas, fome, cansaço e doença, protagonistas de gente comum, vindos de baixo, pessoas do povo, livres, libertas, homens, mulheres de cor, ao sonharem com direitos e lutarem contra a opressão, estabeleceram suas regras e construíram objetivos de liberdade para os negros da terra, antagônicos aos projetos dos brancos da terra ou brancos não da terra. A participação popular nos movimentos revela um engajamento marcado por uma interpretação mais radical do que o desejado pelas elites baianas diante da potencial rebeldia das classes populares. Assim, esses negros da terra, mecânicos, soldados, não mais africanos e sem chance de se tornarem portugueses, pensavam mais além do estômago. Eles sonhavam em vir a ser iguais em direitos aos brancos. E o que só poderia ser viável em outro estado que os incluísse como cidadãos. Questões analisadas sobre a participação da população baiana nas lutas, o significado da independência da Bahia para o povo comum e os sentidos da liberdade para as diferentes classes sociais têm sido perseguidas pela historiografia contemporânea, que se contrapõe a interpretações construídas pelas elites. Essa literatura, fugindo a um discurso instituído que apresenta uma transição pacífica para a independência,
demonstra a conquista da independência em 1822 como desfecho de 2 décadas conturbadas, nas quais o projeto da elite para o novo Estado foi vigorosamente contestado pelos grupos excluídos. Na Bahia, assim como os negros, os indígenas também estiveram presentes nas lutas pela causa do Brasil, atuando nos campos de batalha como soldados do Exército Libertador, nas decisões das câmaras das 14 vilas de índios que seguiram aliadas a Dom Pedro, na garantia do cerco à cidade de Salvador e até nas disputas contra os grupos facciosos em algumas vilas do interior. Invisibilizados pelas narrativas oficiais, os índios participaram da construção da independência da Bahia, aproveitando o momento para reivindicar o direito à liberdade e à terra. Outro saudoso professor que devemos reverenciar a memória é Luiz Henrique Dias Tavares, ocupante da cadeira número 1 da Academia Baiana de Letras. Dele herdamos a compreensão da dimensão nacional deste feito, pois a verdadeira guerra de ruptura entre Brasil e Portugal se deu em algumas províncias, e em especial na Bahia, onde se concentrou as tropas do general Madeira de Melo. Foi tão somente como a afirmação do projeto de deslocamento político para o centro-sul do país que limitou esta efeméride ser compreendida como sendo uma data nacional apenas na Bahia. A guerra instalada em 19 de fevereiro de 1822, tendo em 25 de junho, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, a primeira grande batalha, foi concluída em 2 de julho de 1823, quando o Exército Libertador adentrou Salvador. Isto significou muito mais do que um evento local ou regional. No âmbito das celebrações cívicas que rememoram e relembram o roteiro constituído ao longo dos 200 anos que marcaram a expulsão das tropas portuguesas do seu território, quando em 1824 foi comemorado o primeiro ano do fim das lutas pela libertação do Brasil do domínio português, ressalta-se a transferência do governo da Bahia para a cidade de Cachoeira, recriando desta forma o percurso da guerra. As comemorações continuam pelas ruas de Salvador, onde a população participa ativamente e apresenta em um palco aberto aos tradicionais e jovens espectadores demandas do passado e do presente que envolve política, cultura e religiosidade. Após o 7 de setembro de 1822, a Bahia, assim como outras províncias, resistiu ao longo do ano de 1823 contra as ofensivas dos portugueses que reivindicavam a posse da opulenta colônia que fez enriquecer diferentes países na Europa e muitos homens de negócios que aqui comercializavam e acumulavam riquezas por meio da terra, do mar e do trabalho escravo. A declaração da ruptura com a metrópole, feita pelo príncipe regente em setembro de 1822, não gerou resistência de portugueses na capital brasileira, ou mesmo na maioria das regiões do país. Soou como uma troca de bastão entre pai e filho, permanecendo tudo sob o controle da mesma família e sendo capaz de acomodar as elites comerciais que não aceitavam o retorno para a condição de colônia. Ao mesmo tempo em que preservaria o modelo social vigente, no entanto, a corte portuguesa não parecia disposta a ceder alguns espaços que eram estratégicos economicamente. Nesse sentido, a verdadeira consolidação da conquista veio após guerras que se concentraram nas províncias que interessavam ao comércio lusitano. Pará, Maranhão, Cisplatina, hoje Uruguai, Piauí e principalmente a Bahia. Assim, valia a máxima de que, mesmo perdendo os anéis, para os portugueses valeria a pena lutar para preservar os deles.
é que a compreensão do que representava o papel estratégico do Porto de Salvador, a dimensão das produções açucareira e fumageira do recôncavo baiano, a intensidade do tráfico de escravizados africanos que passavam pela capital da província, o volume da arrecadação tributária relativa à produção e, sobretudo, à circulação de mercadorias da Praça Soteropolitana, ajudam a decifrar as razões que levaram os portugueses a resistirem e não aceitarem a independência desta parte do Brasil. Na Bahia, a guerra durou 1 ano e 4 meses, tendo sido central para a ruptura definitiva e para processo subsequente de reconhecimento da soberania do Brasil pelas demais nações e construção da nação brasileira. A Guerra de Independência do Brasil na Bahia foi definidora para a constituição da unidade nacional. A resistência portuguesa na Bahia resultou da posição estratégica da província em diferentes escalas espaciais, o que significa dizer que sua influência como espaço central alcançava áreas e territórios longínquos e descontínuos, tornando-a crucial a integridade do Império Português Ultramarino, uma vez que, neste período, o Estado brasileiro ainda era detentor de funções econômicas relacionadas à economia exportadora e de abastecimento interno. É esse o palco dos interesses em jogo na Guerra da Independência, que decisivamente contrapunham portugueses e brasileiros, e tinham na Bahia o palco principal. O Porto de Salvador era visto pelos portugueses como estratégico devido à sua localização privilegiada em relação ao Atlântico, sua importância e dinâmica para o comércio nacional e continental, o crescente e lucrativo mercado consumidor endógeno, além da excelente arrecadação alfandegária. O açúcar, principal produto de exportação brasileiro, tinha em Salvador o seu escoadouro e no recôncavo baiano o seu maior produtor. O fumo se consolidou como moeda de troca no tráfico transatlântico de escravos. A capital baiana chegou a ser chamada de Empório do Universo. Isso é que parece ter sido a motivação da concentração de tropas lusitanas e o advento da guerra, que só foi encerrada após dura resistência dos portugueses. Desta feita, além dos dedos, os patrícios perderam os anéis. E por que não dizer, perderam a joia da coroa. Isto devido à resistência fundamental do povo baiano e das tropas de brasileiros que vieram de outras localidades para comporem o exército pacificador. É isso aí, pessoal. Espero que esta reflexão tenha contribuído com vocês de alguma forma. Nos vemos por aí. Estamos distantes, mas estamos juntos. Um forte abraço.